Alô, alô, estamos ao vivo, eu aqui diretamente da cozinha da minha casa e você já tá com o almoço pronto? Olha só, quem é seguidor aqui do Panelinha, quem recebe as minhas cartinhas diariamente, sabe que hoje eu vou fazer uma live bem diferente. Esse período de fica em casa, quarentena, ele faz com que a gente experimente coisas novas, coisas muito diferentes, né? Fiz tantas lives aqui cozinhando, tão diferente do que a gente produz no Estúdio Panelinha, que é tudo com tanta antecedência, tão planejado, testado. E aqui a gente foi criando os conteúdos assim, pensava e fazia, porque é uma coisa que ninguém esperava, né, que fosse acontecer. Então hoje eu vou fazer uma coisa muito diferente. A gente vai almoçar juntos. Eu não vou cozinhar, eu já cozinhei, o almoço está aqui. Eu espero que você tenha conseguido preparar o almoço também, porque hoje o assunto é como não engordar na quarentena. Só que é mais do que isso. A gente vai ter uma conversa séria aqui, que é para resumir o que eu venho falando nessas últimas 3 semanas, quase 4 semanas. A gente pode usar esse tempo que foi que a natureza nos impôs, né, em função desse vírus, que já que estamos em casa, vamos revisar todos os nossos conceitos em relação à alimentação. Não é à toa que eu vivo dizendo que cozinhar é libertador. É libertador porque você pode fazer melhores escolhas, você não depende da indústria de ultraprocessados, você não depende de ninguém para resolver o seu jantar, você consegue fazer melhores escolhas porque você consegue transformar os alimentos que você tem na geladeira em pratos gostosos. Bom, o que eu tenho dito aqui diariamente é: almoço, coma arroz com feijão. E hoje eu quero te contar mais detalhadamente por quê e como pode ser o almoço para garantir que você não vá ficar atacando pacotinho de ultraprocessado, até porque eu espero que você não esteja comprando pacotinhos de ultraprocessado, mas a verdade é que muita gente tem comentado nas redes sociais, tem comentado comigo, tem mandado e-mail, tem falado nos posts, que quando vê, já acabou o salgadinho, a pessoa nem percebeu o que comeu. E isso acontece porque os ultraprocessados, eles são pensados realmente para você comer impulsivamente. Eles são pensados para viciar. Eles têm acesso de sal, de açúcar, de gordura. E quando você vê, você comeu o pacotinho inteiro, ficou achando que tudo bem comer franguinho com salada na hora do almoço, e aí à tarde come um monte de coisa. Então hoje eu vou ter uma conversa com você, assim, muito como se eu estivesse falando com um amigo, uma amiga próxima. Vou tentar, assim, tirar sabe, claro, quando a gente faz televisão ou mesmo nas redes sociais, a gente conversa, assim, pensando em falar com mais gente. Hoje eu vou falar com menos gente. Se uma pessoa conseguir captar a essência do que é uma alimentação saudável de verdade, eu já estou feliz. Então vamos ver o que tem para o almoço? Sim, deixa eu virar aqui, 1 minutinho, aguenta aí. Olha só, eu vivo falando que a gente precisa comer arroz, feijão e pelo menos 2 hortaliças, né? Então, eu vou te mostrar que dá para incluir muito mais hortaliças, e você vai ver que com isso você consegue garantir uma alimentação saudável de verdade. O arroz era uma sobra de arroz, eu fritei uma cenourinha ralada e juntei com arroz. Então já temos uma hortaliça fora a cebola inicial para preparar o arroz. No feijão, que é um feijão bem novinho, clarinho, nesse feijão aqui tem fora a cebola, o alho, um pimentãozinho, porque eu adoro.
Ele dá um sabor muito bom pro feijão. Então, a base é arroz e feijão. Aí temos aqui. Ontem o Ilan fez uma receita com casca de pepino e eu aproveitei hoje o pepino só para preparar uma conservinha aqui com vinagre, sal, pimenta. Já que eu ia ligar o forno para assar o rabanete, que chegou, que estava lindo, eu assei também mais pimentão, porque daí eu posso aproveitar em outras preparações, e um pouquinho de abobrinha, que talvez eu nem coma agora, mas já aproveitei o forno. E também preparei na frigideira um quiabo. Esse quiabo é maravilhoso, ele leva limão, pimenta calabresa, raspa de limão, enfim. Então, com isso, o que a gente tem? Cenoura, pimentão, pepino, rabanete, mais pimentão, que você pode ou não comer, mas já aproveita o forno, já faz a mais. Um pouco de abobrinha, um pouco de quiabo. Eu vou almoçar sozinha agora com você, só nós vamos almoçar, porque é um pouco cedo para minha família. A turma almoça um pouco mais tarde, então vou fazer meu prato aqui. O Gabriel, filho, você pode me ajudar aqui? Deixa eu virar. Vou fazer assim, ó. Vem aqui, Gabo. Vem aqui do meu lado. Vem desse lado aqui, ó. Aí você segura aqui pra mama. É o seguinte, quem come carne, eu como carne, mas hoje à noite eu vou comer quibe. Então agora no almoço eu não vou comer carne. E tem mais uma coisa, o arroz e o feijão juntos, eles são uma fonte de proteína assim muito poderosa. Então, na verdade, a gente não precisa comer carne no almoço. Agora presta atenção uma coisa. Eu tô colocando o arroz aqui bem na metade do prato, porque eu quero ilustrar para você como você deve montar o seu prato para manter uma alimentação saudável de verdade. Então você viu que aqui tem a metade e um pouquinho mais de um quarto é o arroz. Já já a gente vai conversar sobre esses grupos de alimentos, o que mais que pode entrar aqui no prato. Aqui do lado vai uma concha de feijão. E do outro lado, a gente manda ver nas hortaliças. Rabanete. Vou colocar um pouco de abobrinha porque tenho. Nem tinha pensado em fazer pro almoço, mas tudo bem. Deixa eu já pegar uma aqui. Um pouquinho desse pepino aqui que tá meio conservinha, vai ficar uma delícia com feijão. E o quiabo que eu vou colocar, deixa eu só pegar um aqui que eu quero, esse aqui, ó. Ah, eu escolho o que eu quero comer, viu? Você escolhe também? Vai o quiabo aqui. Vou colocar mais um, porque esse quiabo é uma delícia. Pronto. Peguei com a mão, lambi os dedos. Venha. Vou colocar o prato aqui e vou pegar o celular. Posso? Uhum. Deixa eu fazer assim. Olha, é um prato cheio, hein? Sim? Um prato bem cheio. Não é pouca comida. Deixa eu voltar aqui pra mim. Agora eu quero só um minutinho para eu conseguir... Deixa eu ver onde eu deixei aquele elastiquinho. Eu achei que eu tinha deixado aqui. Aguenta aí. Deixa eu achar um elastiquinho que é para prender. Onde será que eu deixei? Vê se acha para mim, Ilan, um elastiquinho que eu quero prender o celular aqui. Então eu preciso dele. Então olha só, enquanto o Ilan procura o elástico para eu prender o celular, para a gente poder almoçar juntos. Tem alguém aqui que está almoçando comigo? Que deixou pronto o arroz, o feijão, tudo mais? Franguinho? Sim? Porque o ponto é o seguinte, eu queria muito que você entendesse que
que o ponto para você deixar a alimentação mais saudável, não engordar na quarentena, além de comer arroz com feijão, é incluir o máximo de hortaliças e frutas que você puder na sua refeição. Esse é o ponto. Obrigada, Elan. Esse aqui acho que tá mais justinho. Eu não sei, eu tava com aquele que é ótimo para isso. Deixa eu tentar aqui, ó. Segura assim para mim, Gá. Só segura aí. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver se eu consigo. Solta aí. Vamos ver se vai dar certo. Quase. Deixa eu puxar pra cá, porque eu quero que você veja o prato. Pra gente poder realmente... sabe o que eu vou fazer? Vou vir um pouco mais pra cá, assim. A gente fica mais juntinho. Tá dando pra ver o prato? Tá? Tudo aí? Tudo certo? Sim. Então, o ponto é o seguinte. Número 1. Você comendo arroz com feijão e hortaliças no dia a dia, você garantindo que o almoço seja esse, você não precisa ficar pensando, quebrando a cabeça. É arroz, feijão e 2 hortaliças, pelo menos, que você tiver na geladeira. Tá resolvido. 2, como montar o prato? Numa metade ficam o arroz e o feijão, sendo que é mais arroz do que feijão, e do outro lado, todas as hortaliças. E do outro lado, todas as hortaliças que você tiver na sua cozinha. Muito bem. Montei o prato, e isso é importante. Você viu que eu montei o prato. Eu não fui na cozinha, catei uma coisa, comi um pouquinho, belisquei outra. Eu montei um prato. Então, o que tem no prato é arroz, feijão, 2 hortaliças, pelo menos. E eu montei um prato. E agora, eu vou fazer uma coisa que você já me ouviu falando trocentas vezes. Vamos fazer a foto? Olha para o prato e veja tudo que você vai comer. Olha para o arroz, a cenoura que está no arroz, o feijão que tem pimentão, o pepino temperadinho, com vinagre, com pimenta, a abobrinha que foi assada, o quiabo grelhado com raspas de limão e pimenta calabresa, o rabanete que foi assado com azeite. Olha, isso vai fazer mágica na sua alimentação. Você montar o prato e você olhar para o prato. Olha para o prato. Ilan, apaga aquela luz, a de cima que bate no teto para mim, por favor. Sim, eu fico aqui. Tem gente falando que não tá dando para ver o prato. Eu tô vendo o prato. A história de ter os comentários na live, quem quiser ver sem comentário, depois pode assistir no canal Panelinha no YouTube e também aqui no IGTV do perfil Panelinha aqui no Instagram. Eu acho importante deixar os comentários nas lives, senão eu faria só vídeos gravados, não faria lives, por 2 motivos. O primeiro é que na maioria das lives, a equipe Panelinha, eu não tô aqui sozinha, tem uma equipe comigo. Em casa eu tô sozinha, mas cada um da sua casa tá todo mundo trabalhando e fazendo assim um mutirão realmente para ajudar você a entrar na cozinha. Então, por exemplo, alguém perguntou qual o quibe que você vai fazer à noite, cadê a receita? E a Gabi ou a Carol, que estão no perfil Cozinha Panelinha, já responderam e, enfim, é uma troca. A gente está fazendo aqui, quer incentivar ao máximo as pessoas nesse momento a redescobrirem a cozinha e melhorarem a alimentação. Então, por isso é tão importante a gente manter os comentários para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, porque tem 5 pessoas além de mim aqui respondendo as suas dúvidas culinárias. Hoje não é um dia que eu estou cozinhando. Quando eu estou cozinhando, eu não estou vendo o que você está falando e as pessoas vão respondendo. Aqui eu estou enxergando o que você está falando e algumas coisas eu posso responder, mas o que eu quero é que você se concentre aqui no que eu gostaria de te falar. São basicamente 4 dicas que vão mudar a sua relação com a comida. Então, vou recapitular. A gente vai, na hora do almoço, respeitar a dieta brasileira. De um lado do prato vai arroz com feijão, do outro lado vão os legumes e verduras, as hortaliças. Quantos você tiver. Isso vai fazer com que você coma esse prato
e você chegue bem até o jantar sem estar verde de fome, sai abrindo pacotinho disso, daquilo. Você vai comer comida de verdade. Isso é comer comida de verdade. Comida de verdade não refere-se apenas aos alimentos, mas também aos hábitos. Tem a ver com o jeito que a gente come, o jeito que os brasileiros comem. Aqui no Brasil, a gente segue a dieta brasileira, que é simbolizada pelo arroz com feijão. Quem mora na região do Mediterrâneo segue a dieta mediterrânea, que é totalmente diferente, porque lá eles plantam muito trigo, aqui a gente tem menos hábito de comer trigo, por isso quando a gente começa a comer pão demais, não dá muito certo. Lá eles comem pão, macarrão, mas eles não comem arroz com feijão, por exemplo. Então uma dieta, o que é uma dieta? É a combinação dos alimentos que são abundantes naquela região, que são preparados de uma forma que vai ficando tradicional, né? Então, muito bem. Então, primeira coisa, arroz com feijão de um lado, legumes do outro. Montou o prato, monte um prato bonito, monte a mesa, coloque um copo que você goste, coloque um jogo americano, uma toalha, coloque um suplá se você tem, use o talher mais legal que você tem, não fica guardando as coisas para visita. Monta, coloca o guardanapo, por exemplo, eu só uso guardanapo de pano. Eu não gosto de colocar na mesa guardanapo de papel, eu gosto de guardanapo de pano. Coloca o guardanapo, coloca um anel de guardanapo se você tiver, monta uma mesa bonita e olha para o prato, isso vai fazer, você vai ver a mágica que isso faz. Coloque o prato e olhe para o que você vai comer. Aí eu vou começar a comer. Então feijãozinho aqui com arroz, eu gosto de misturar. Vou colocar aqui no garfinho. Tem alguém que comentou assim, travou. Não travou. Eu mastiguei 25 vezes uma garfada de arroz com feijão. Esse é o terceiro ponto. Você precisa mastigar a comida. Não dá pra comer assim, ó. Tem que mastigar. Sentir os sabores. Olha, agora eu vou pegar o feijão com um pouquinho do pepino, que é uma conservinha com vinagre. 30 vezes. Dessa vez que tinha o pepino, que é mais crocante. Agora, eu quero provar o quiabo. Sabe o que vai acontecendo? Quando você mastiga, você come no ritmo certo. E quando você come no ritmo certo, você não come a mais. Você percebe como hoje eu tô comendo aqui com você, mas no dia a dia eu tô com os meus filhos, aqui durante a quarentena eu tô com os meus filhos, com o meu marido. E aí, é quase que a gente vai se autorregulando. Se tem um comendo muito rápido, sabe que o outro vai comer mais devagar, acaba desacelerando o passo. E a gente conversa, troca, entendeu? Gente, esse quiabo tá um espetáculo. Tem receita no Panelinha. Se as meninas quiserem colocar a receita aí para quem quiser, o link, ou depois é só entrar no site Panelinha e digitar quiabo. Mas olha que interessante. Quando eu faria uma live pra gente almoçar juntos, né? Esse é um momento
realmente de muita reflexão, é um momento de muitas incertezas, é um momento de muita tristeza, é um momento de revolta. Quem recebe a minha cartinha sabe que eu até dei uma desabafada aí esses dias, porque realmente na sexta-feira santa vai fazer 4 semanas que eu não saio de casa. Eu saí 2 vezes para levar comida na casa dos meus pais. Nas 2 vezes eu vi a rua cheia de gente. Nas 2 vezes eu vi gente passeando de mãos dadas, eu vi gente fazendo exercício, correndo. Sabe, eu também gostaria de estar no clube, fazendo esporte, estar na rua. Mas esse eu vivo em sociedade, esse é o momento da gente estar em casa. Então também é um momento de revolta, quando você vê que tem uma pandemia, que é uma questão global, e tem gente que não está nem aí. Tem gente falando que é para as pessoas que tudo bem, que pode ir para a rua. Também é um momento de revolta. Mas é também um momento de reflexão. É um momento de muito amor, que a gente precisa trocar muito amor. E é um momento de experimentação também. Eu pessoalmente, como é um momento de trabalho com muita visibilidade, todo mundo quer as receitas do Panelinha, todo mundo está atrás da gente, né? A audiência do site explodindo. É também um momento de experimentação. Por isso eu quis fazer essa conversa com você, uma conversa que não é uma conversa num tom... Não é um tom, né, de redes sociais, é uma conversa, eu estou conversando com amigos mesmo. Estou conversando, contando o que eu sei sobre alimentação, contando o que eu aprendi nesses 25 anos trabalhando com comida, contando o que eu aprendi nesses 20 anos do Panelinha e contando o que eu aprendi nesses 5 anos na parceria com o Nupens, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Eu aprendi muito com esse grupo, com o professor Carlos Monteiro, com a professora Patrícia Jaime, e é isso que eu estou tentando passar para você. Não tem chia, não tem goji berry, não tem biscoito light, não tem nada disso que resolva a sua alimentação. O que vai resolver a sua alimentação é comer arroz com feijão no almoço e pelo menos 2 hortaliças. Monta o prato, senta, olha o que você está comendo, olha e mastiga. Trinta mastigadas no quiabo. Agora eu vou provar o rabanete assado, bem simples, assado só com azeite. Eu nem temperei com balsâmico, que é alguma coisa que a gente costuma fazer. Ele fica amanteigado. E você viu que a cada garfada, em vez de colocar mais comida no garfo, eu apoio o garfo, a faca, porque assim a gente dá o tempo que não é a alimentação que merece, é o tempo que você merece para cuidar de você. Então, aqui a gente tem o arroz, o feijão. No arroz tem cenoura, no feijão tem pimentão, tem pepino em conserva, não é bem em conserva, é uma conservinha rápida de pepino, abobrinha grelhada, quiabo grelhado com pimenta calabresa, rabanete assado. Isso é comida de verdade, sabe? Poderia ter aqui um pedaço de carne, um pedaço de frango, um ovo, mas como eu vou comer quibe hoje à noite, então eu não preciso comer carne em todas as refeições. Por isso é importante planejar o que você vai comer. Você consegue, se eu sei que eu vou comer carne à noite,
eu não preciso comer carne na hora do almoço. E se eu tenho arroz e feijão no prato, mais um motivo para não precisar comer carne, porque eles são uma fonte de proteína assim muito poderosa, a gente não precisa. Então olha que interessante, a gente está aqui nesse almoço há 28 minutos, eu te mostrei como servir o prato, sugeri que você monte a mesa para você olhar para o que você está comendo, e eu estou comendo aqui num ritmo que é o ritmo que a gente precisa para comer. A gente precisa mastigar. Até porque, olha, isso eu aprendi recentemente, sabe? Mas faz todo sentido. O refluxo, o que é? Você não mastigou o suficiente, os alimentos estão grandes e aí o seu organismo precisa de mais acidez para digerir os alimentos e você fica com refluxo. Então, dá uma pesquisada sobre mastigação. Você vai ver que coisa incrível que a gente pode fazer pela nossa alimentação apenas mastigando. Olha para o prato, faz uma foto mentalmente e mastiga muito bem entre cada garfada. A abobrinha assada dá um adocicado que fica maravilhoso com o feijão. Aí eu prometi falar sobre os grupos de alimentos, mas antes de falar dos grupos de alimentos, eu queria te dizer o seguinte, ouve o que eu estou te falando, porque eu falo assim, vamos almoçar juntos, eu quero te falar do almoço, e aí a pessoa fala, mas e o jantar? Vamos falar do almoço? Presta atenção agora no almoço, concentra, resolve uma coisa de cada vez. Assim, as pessoas que compram peito de peru, macarrão instantâneo, biscoito recheado, iogurte cheio de corante aromatizante, suco, refrigerante, pão de forma. Tira tudo isso. Come comida. Concentra no arroz com feijão. Come arroz, feijão, esses legumes. Se você comer assim uma semana, você vai ver o que vai acontecer com a sua alimentação. Nessa live eu tô falando sobre não engordar na quarentena. Para quem come comida de verdade, você só nesse momento tá equilibrando ali, né? Quem saía muito para almoçar, comia mais do que geralmente a gente come em casa, né? Então a gente dá só uma adequada. Quem baseia a alimentação em ultraprocessado, se essa pessoa se dispor a aprender a cozinhar, entrar na cozinha e pelo menos no almoço comer arroz com feijão e 2 hortaliças, você vai ver o que vai acontecer com a sua saúde. Primeiro, nesse caso, a pessoa que come muito ultraprocessado, essa pessoa vai emagrecer. Porque você está tirando um monte de aditivo químico, um monte de sal, um monte de açúcar, um monte de gordura e está trocando por hortaliças, arroz e feijão, não tem como a pessoa não emagrecer. E a segunda coisa faz a hora do almoço, faz um tempo para você, faz o prato, senta, olha para o que você está comendo e mastiga. Tô olhando aqui algumas das perguntas, alguns dos comentários. E é interessante de ver, né, isso, como tem muita gente que come arroz com feijão, nem tudo está perdido, né? Vou comer mais um pouquinho.
Sobre os grupos, a gente vai deixar um post depois no meu blog, lá no site Panelinha. E aí, mas basicamente você tem que pensar aqui. O feijão, ele representa o grupo das leguminosas, que são os feijões. Então, você um dia come feijão, um dia feijão preto, um dia feijão rajado, um dia feijão rosinha, um dia feijão carioca, o outro dia, enfim, o feijão que você quiser, ou grão de bico, ou lentilha, por exemplo, que são as leguminosas. O arroz, o papel nutricional dele é muito parecido com o das raízes, tubérculos, né, e cereais. Então, a gente tem o hábito do arroz com feijão, que é fantástico, mas, por exemplo, se você quiser comer arroz, feijão e macarrão, em termos nutricionais, você pode, mas você tem que dividir o espaço que é do arroz com o macarrão, não somar. É isso que vai deixar a sua alimentação balanceada. Você quer comer farinha, quer comer farofa, arroz e feijão? Não tem problema, só que você vai dividir o espaço que eu te mostrei no começo da live, que vai ficar salva aqui no IGTV do Panelinha, se você quiser ver do começo, como montar um prato balanceado. Não tem problema nenhum você colocar farinha, farofa. Se você quiser colocar arroz, farinha, farofa, macarrão e batata, assim, tem uma questão de sabor que eu não sei se faz muito sentido. Mas você pode, só que você tem que dividir o espaço do arroz. Você entendeu? Tem que fazer isso. Deixa eu comer mais um pouquinho. Eu tô com fome ainda. Hoje, para quem está chegando agora, o assunto é como não engordar na quarentena, mas é mais do que isso, é como aproveitar esse momento em que estamos em casa para rever a relação com a comida e melhorar a alimentação, não só para a quarentena, mas para a vida toda. Começa pelo almoço, resolve o almoço, faz arroz e feijão e deixa pronto para a semana. Fica resolvido com arroz e feijão no prato, fica resolvida a metade do cardápio. Aí o outro lado você vai colocar hortaliças. Quais? As que você tiver na geladeira. Hoje o meu prato tem arroz, feijão, rabanete assado, quiabo grelhado com limão e pimenta calabresa, abobrinha assada e uma conservinha de pepino. Não precisa ter tudo isso. Pode ter duas hortaliças. Pode ter carne para quem não abre mão de comer carne. Eu não tenho carne aqui no meu prato hoje porque à noite eu sei que eu vou comer quibe assado. Então, por isso que eu não estou fazendo. Monta o prato, olha para o prato, presta atenção no que você vai comer e mastiga, mastiga, mastiga e mastiga. Isso vai mudar a sua alimentação de um jeito que você não vai acreditar. Em uma semana você vai voltar aqui, você vai voltar no perfil Panelinha e vai me falar: Rita, eu não acredito no que aconteceu. Especialmente para quem está acostumado a comer macarrão instantâneo, biscoito recheado, enfim, todos esses produtos ultraprocessados. Se você trocar essa comida pronta por um prato como esse aqui, você não vai acreditar o que vai acontecer com a sua alimentação, com a sua pele, com o seu cabelo, com a sua unha, com tudo. Tem gente falando que tá travando. Não tá travando. É que eu mastigo 30 vezes cada garfada. 20, 30, dependendo do que eu tô comendo. Bom, então sobre o grupo dos alimentos, como eu tava te falando, a variação mais importante é das hortaliças. É de você pegar o que tem na geladeira e vai variando.
a abóbora, a abobrinha, a selga, escarola, espinafre, enfim, qual que é melhor? Não tem melhor, porque cada alimento tem uma composição nutricional que é única, única. Então, a cenoura, os nutrientes da cenoura, a composição nutricional da cenoura, só a cenoura tem. Do rabanete, só o rabanete tem. Então, o melhor é você variar legumes, verduras, as hortaliças, para você garantir todos os nutrientes no seu corpo. Aí, deixa eu só comer mais um pouquinho desse quiabo aqui, eu já te conto entre as refeições. Hoje o assunto é o almoço. E é muito curioso, assim, né? Eu tô falando aqui, tô falando super assim, peito aberto, tá? Falando pra todo mundo realmente como se a gente estivesse assim na mesma sala, juntos aqui, almoçando. Eu acho incrível, assim, que a gente está falando de uma coisa que é focada, para você realmente parar, pensar. E todo mundo já tá com a cabeça, e o lanchinho, e o não sei o que, e o jantar. Foca aqui. Pensa em como você vai conseguir garantir arroz com feijão na mesa todos os dias. Aproveita que tem 5 pessoas do Panelinha aqui para responder as suas dúvidas. Aproveita esse momento. Gente, é um baita serviço e é gratuito. A gente não tá cobrando por isso. Tem 5 pessoas aqui do Panelinha respondendo as suas dúvidas. Aproveita. Bom, lanchinho. Tem gente perguntando de lanchinho. Fruta. Lanchinho é fruta. Tô falando para adulto, tá? Para criança é outra história. Cada casa é uma casa. Quando os meus filhos eram pequenos, sempre tinha um bolinho, sempre tinha um leitinho à tarde, né? Fase de crescimento é diferente, um iogurte, uma coalhada, mais frutas. Para adultos, eu pessoalmente como arroz, feijão, um PFzinho assim no almoço, uma frutinha à tarde, e o jantar é ultra variado, mas especialmente agora que a gente está com restrição a movimento, né? Assim, eu não tô fazendo, eu tô fazendo as minhas aulas de pilates em casa, mas eu não tô, né, fazendo academia, nem caminhando, nada disso. Então a gente de fato pode comer um pouquinho menos. É muito legal servir uma sopa quente à noite, porque dá um conforto pra gente, mas, enfim, alguma coisa que você goste. Eu tenho 2 filhos adolescentes, o meu marido que gosta de comer bem, então à noite tem jantar, né? Tem todo tipo de comida, desde panqueca até lasanha, macarrão com sardinha, sopas variadas, tem todo tipo de comida. E no site Panelinha tem milhões de ideias para você. Mas resolve o almoço, porque daí o jantar vai ficar mais fácil, inclusive de reaproveitar o que sobrou. Eu tô vendo que tem muita pergunta
Eu espero que a turma dê conta aí de responder. Queria lembrar o seguinte: todas as minhas receitas, as que você conhece e as que você não conhece, estão no site Panelinha. Você entra lá, na busca você digita um ingrediente principal dessa receita que você quer e aí você vai ver as opções que a gente tem. Quando você entrar numa receita, você vai ver que tem ali o botão para favoritar. Quando você favorita, você pode criar uma pasta para você ir colocando as receitas ou que você já fez ou que você quer fazer. Então é uma ferramenta muito boa. Além disso, nesses tempos agora de coronavírus, a gente está assim muito dedicado a fazer conteúdo para essa circunstância que pegou todo mundo de surpresa. Então todas as suas perguntas, como faz para higienizar, como faz para armazenar, qual uma lista de compras esperta para eu poder resolver ali as refeições sem ter que sair correndo para o mercado toda hora, tem tudo lá. Tá tudo no Panelinha. A gente realmente tem uma equipe, assim, a gente é curioso porque o Panelinha é uma empresa que tem todo o pessoal, né, de audiovisual, de jornalismo, mas tem a equipe de cozinha. Então não é como, sei lá, não é uma pessoa, não sou eu só te falando as receitas que eu faço em casa. Tem uma equipe testando, uma equipe especializada, todo mundo formado em gastronomia e todo mundo que trabalha comigo tem assim um entendimento de que o importante é levar você para a cozinha. Não é a gente mostrar como a gente é criativo, como a gente sabe fazer receitas que ninguém sabe. Pelo contrário, o que a gente quer é levar você para a cozinha, a gente quer resolver a sua alimentação, né? Então, pode entrar diariamente no site, porque todos os dias tem conteúdo novo. E a gente está muito antenado no que as pessoas estão pedindo, no que as pessoas estão falando, em quais são as dificuldades, quais são os obstáculos. E fora isso, fora a gente estar antenado nesse momento, a gente faz isso há 20 anos. Por isso que em um fim de semana, quando a gente ficou sabendo, né, assim, olha, não, realmente vamos ter que trabalhar de casa, todo mundo tem que ficar em casa. Em um fim de semana, a gente levantou o circo, a gente montou um especial muito, com muitas respostas, porque a gente só faz isso, a gente presta atenção em quais são as dificuldades das pessoas. A gente sabe que ninguém tem tempo, que, né, em circunstâncias normais, mas a gente sabe também que a gente vive diante de um sistema alimentar que faz com que as pessoas não pensem mais em comida, em alimentação. Faz com que as pessoas acreditem que cozinhar é perda de tempo, que pra que ficar planejando, ficar pensando, investindo em alimentação, eu peço qualquer hora pelo aplicativo, pelo delivery. E isso, assim, é o caminho certo para você abrir mão da sua alimentação. Quando você entra nessa história de só comer fora, só pedir comida, abrir mão de saber cozinhar, pode acreditar, vai ficar muito difícil de você manter uma alimentação saudável, vai ficar muito difícil de você ter uma vida saudável. Você vai ficar lutando contra a balança o tempo inteiro, você vai ficar o tempo inteiro caindo em todas as pegadinhas da indústria, vai ficar o tempo inteiro transformando a comida em inimigo. A comida não é inimigo. A comida, ela é essencial pra gente. A gente vive diante de um sistema alimentar que deturpou a relação dos seres humanos com a comida. Mas a gente consegue resgatar isso entrando na cozinha. Vou comer mais um pouquinho, tá? As pessoas caíram numa coisa muito louca, assim. É assim, o que é prático para você? Prático é aquecer uma comida pronta no micro-ondas
O prático é você saber que você pode cozinhar o feijão uma vez por semana, porcionar e congelar. Prático para você é uma comida que você abre a embalagem e ela tá pronta ali, você come sem pensar. Ou prático para você é a banana, que é só, você não precisa nem de faca para descascar. Então a gente precisa muito aproveitar esse momento que a gente está em casa para fazer essas reflexões, sabe? Não cai nessa história mais de que cozinhar é desimportante. A gente vem, historicamente, cozinhar não é de agora, não é só por causa dessa indústria de ultraprocessados. Cozinhar sempre foi considerado desimportante. É responsabilidade da escrava, da empregada, da mãe, da avó, sabe? Então, a gente acreditou realmente que não era importante. Só que à medida que os seres humanos foram saindo da cozinha e deixando que uma indústria de ultraprocessados decidisse o que você ia comer, pão sem glúten, pão light, macarrão instantâneo, biscoito recheado, iogurte cheio de corante, os índices de obesidade no mundo foram crescendo muito e muito e muito a ponto de virar uma epidemia. A gente nesse momento está falando tanto do coronavírus que esquece que hoje o grande problema de saúde pública no mundo, fora o coronavírus, é a obesidade. A gente está nesse momento não pensando nisso. Porém, inclusive durante o coronavírus, a obesidade é um problema. Essa semana eu recebi a newsletter da Faculdade de Saúde Pública, da Escola de Saúde Pública de Harvard, e eles estão dizendo o seguinte, pessoal, vocês estão focando em idoso, o problema é idoso, o problema o problema é de todos nós, porque nos Estados Unidos mais de 50% da população é obesa e a população obesa que pega coronavírus fica complicadíssimo. E não é só lá nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil, à medida que a gente foi abrindo mão do arroz com feijão, os números dispararam. 37% da população está com sobrepeso. É muita coisa. E, inclusive, crianças com menos de 2 anos. Isso fala demais sobre a forma como a gente abandonou os nossos hábitos alimentares. Enquanto o brasileiro comia arroz com feijão todos os dias, a nossa saúde andava bem. O grande problema era um problema econômico. As pessoas não tinham dinheiro na década de 70, 80 para comprar arroz com feijão. Não é um problema nutricional, é um problema econômico. Enfim, eu não terminei o meu almoço, mas eu tô vendo aqui que vai dar o tempo da live. Dá uma espiada lá no site Panelinha, vai ter muita coisa, muito conteúdo, fora todo o conteúdo que já tem. Eu vou seguir com as minhas lives aqui. Hoje eu participo do Saia Justa à noite, assistam. O GNT está aberto para todas as pessoas, em todos qualquer operadora que você tenha, o GNT está aberto. Amanhã tem live para a gente preparar uma receitinha muito prática. Eu tô pensando nos casais que vão estar sozinhos na Páscoa. No site Panelinha tem um especial enorme com ideias para Páscoa, tanto para quem quer fazer bacalhau, para quem quer fazer ovo de chocolate em casa, tem de tudo. Mas eu fiz também algumas coisas pensando, em quem tá com orçamento super apertado, então a gente vai falar da riqueza dos grãos, e amanhã eu vou preparar uma receita para os casais que vão estar sozinhos na Páscoa, porque, né, fique em casa. Aí, deixa eu ver se eu dei todos os recados. Hoje tem Cozinha Prática todos os dias às 9h30 tem Saia Justa. Amanhã tem live meio-dia e no fim
da noite, depois do jantar, vai ao ar um papo que eu tive com o Milton Ratum, escritor maravilhoso, talvez um dos escritores vivos mais importantes do Brasil, né? E foi interessante, assim, ele fez várias analogias em relação à culinária e literatura. É surpreendente. Eu acho que você vai gostar. Vou terminar de almoçar. Hoje eu demorei um pouquinho mais porque eu fiquei conversando com você, mas em meia hora, comendo direitinho, dá para almoçar. Corre lá no site que estão todas as orientações. Se você chegou tarde aqui, não pegou desde o começo, corre lá que tem 4 passos para você manter a alimentação realmente saudável e não engordar durante a quarentena. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.